nossa próxima aula, nós vamos falar sobre alguns relatórios. São diversos tipos de relatórios que nós podemos tirar do Primavera. Esse primeiro relatório vai ser sobre um relatório muito comum, muito utilizado, que é a tal curva S. A curva S, para quem não sabe, é uma curva que tem os seus valores sendo acumulados e ela vai tomando uma forma de um S, que ela começa de uma forma tranquila, depois ela tem uma forma acentuada e depois ela fica tranquila de novo. Tá? Então, para tirar a curva S no Primavera, vamos fazer o seguinte: vou utilizar um projeto que já vem no sistema, esse daqui, 620. Eu vou abrir ele. E é um projeto, inclusive, que já tem algum avanço pronto. Tá? E aí, utilizando essas duas colunas aqui, ó, Schedule e Performance, tá? Eu vejo que esse projeto ele deveria estar com 12,8, está com 12,7. Ou seja, o projeto está bem pouquinho só atrasado, certo? Muito pouco atrasado. E aí eu vou analisar o seguinte: a previsão dele terminar seria no dia 13 de 12 de 2013. Ele está projetando que vai passar para o dia 2014, no dia 8 de janeiro de 2014. Tá? Então ele está projetando um pequeno atraso aqui nesse projeto. Vamos analisar a curva S. A curva S você vai tirar deste ícone aqui, que tem as informações referentes à atividade e informações gráficas. A única área que tem gráfica no Primavera é essa daqui. Então, sempre vai aparecer a última curva S que foi utilizada. Então vamos analisar ele e vamos verificar como foi feita essa curva S. Vamos ver se ela está correta. Clicando com o botão direito, eu tenho acesso às opções da tela, e eu reparo o seguinte, que eu tenho dois tipos de informações. Eu tenho informações relacionadas ao custo e a informação relacionada ao esforço, à unit. Vamos colocar relacionado ao custo. O custo, eu posso gerar custo de mão de obra, de equipamento, de material, inclusive de despesas. Tá? Por isso que seria interessante quem fosse utilizar o relatório financeiro do Primavera incluísse também as despesas. Ou eu poderia ter um total aqui também. Vamos deixar somente a mão de obra. Relacionado às informações, se meu projeto tem baseline, meu projeto eu analiso aqui embaixo, eu vejo que ele tem baseline. Então eu vou colocar baseline. E não vou colocar o budget. O budget a gente usa quando ele não tem baseline. E vou usar a informação relacionada a um certo período ou a informação acumulada. Tá? A curva S é esse acumulado. Esse aqui é a informação, são essas barras que aparecem aqui. Ó. Ela não é a curva S, mas ela serve também para ilustrar a curva S. Essa cor aqui, que é padronizada dele, é uma cor, que na verdade nem é uma cor, né? Eu vou mudar, vou colocar aqui uma cor bem forte. Vou colocar o vermelho mesmo. Igual está aqui no budget. Certo? Essa parte aqui de baixo nós não vamos utilizar nesse relatório. Porque isso aqui tem a ver com valor agregado. São aqueles 3 valores do valor agregado. A gente não vai mexer com isso por enquanto. Talvez até eu faça uma aula sobre isso depois. Aqui não precisa fazer nada. Aqui as informações, vamos usar as informações padronizadas. Também isso aqui depois é uma outra aula que eu explico. Ok? Então essa é o formato da nossa curva S. Tá? Ele repara que ele está trazendo aqui só a baseline. Aliás, vamos melhorar aqui, esqueci de um detalhe. Vamos colocar também o realizado. Né? O realizado no mês, no período, o realizado acumulado. E ficou verde. Certo, agora sim. Ó. Então eu tenho aqui ó, a curva S, como a distância a diferença entre um e outro é muito pequena, está quase que uma em cima da outra. Tá? Esse relatório, então, está um relatório muito bom. Por quê? Porque significa que o nosso realizado está muito parecido com o previsto. Em alguns casos, aqui, por exemplo, no mês de novembro, né, dezembro, o realizado ficou até um pouquinho acima do previsto. Certo? Perdeu só aqui um pouquinho em março, mas recuperou em abril. Okay? Então, esse aqui é um bom relatório. E eu posso mexer nesse relatório de diversas formas. Posso jogar ele para cá. Posso mudar essa escala aqui da mesma forma que eu mudaria no gráfico de Gantt. Certo? E eu poderia, então, capturar essa curva S para jogar no relatório. Poderia utilizar aquela tesourinha do
de captura do Windows, tá? Mas eu também posso utilizar a questão do relatório. Eu estou com um probleminha aqui no meu Print Preview. Ele está dizendo que a minha impressora não está instalada. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Vou dar um pause aqui. Bom, então agora com a impressora instalada, eu vou clicar aqui no File, Print Preview, para ter acesso à janela de visualização da impressão. Nem sempre vai aparecer dessa forma, tá? Eu posso especificar como é que eu quero e quais informações vão aparecer, tá? Eu posso, aqui no Page eu tenho algumas informações iniciais, por exemplo, normalmente eu utilizo o A3 para imprimir na tela mesmo, tá? Apesar de não ter uma impressora A3. Tá? A margem eu sempre uso a menor. O header é o cabeçalho, então ele está dividido em 3 seções, tá? Essa seção aqui, ó, em cima, o nome do projeto. Eu posso trocar esse nome do projeto, clicando aqui no Modify. Aí eu posso escrever um outro nome aqui. Ou eu posso utilizar uma dessas variáveis aqui dentro, tá? Para incluir lá em cima. Ou eu posso também colocar na parte aqui do meio uma outra informação. No momento ele está colocando o nome do meu layout. Certo? E do lado direito, eu poderia, por exemplo, tirar essa informação relacionada à data e à hora e colocar o logo da minha empresa. Eu clicaria aqui em Modify, apagaria essas informações aqui. O logo poderia vir desse ícone aqui, ó, que é um botãozinho que ele pode incluir uma imagem. Certo? Você chega aqui, clica em procurar, identifica o logo da sua empresa e ele vai fazer parte do seu relatório. A mesma coisa aqui embaixo. Aqui embaixo também é dividido em 3 seções. Aliás, essas 3 seções elas são variáveis. Eu também poderia incluir ou diminuir seções utilizando essa informação aqui. Tá? E por último, aqui na última seção do header, do cabeçalho, do footer, eu posso modificar ele. Em vez de utilizar esse, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar essa Gantt Chart Legend. Não, vou usar esse aqui, ó, revisão. Vou usar essa revisão aqui, vou dar um apply e é que aparece dessa forma aqui as informações, certo? É uma legenda aqui que eu coloquei aqui. Então tem todas essas opções. No seu caso, se não estiver aparecendo as informações que está no meu aqui, você pode utilizar aqui essas opções para incluir ou excluir informações, certo? A curva S refere-se a esse profile aqui, ó. Então, normalmente eu retiro todas as informações, tá? Dou Apply e mostro só a curva S. Se tiver com todas essas informações aqui, ele fica muito grande. Olha, ele fica aqui diversas informações, fica um pouco confuso, certo? Então, eu retiro todas essas informações e deixo só o profile. E por último, certo? Às vezes ele não aparece. Então, por exemplo, aqui no caso, eu estou utilizando esse layout aqui. Se eu começar da forma errada, se eu começar, por exemplo, dessa forma aqui, ó, sem ser um gráfico de Gantt, se eu iniciar o meu relatório dessa forma, ele já vai ter um comportamento diferente. Olha, aqui em opções, ó, não mostra mais aquelas opções que tinha antes, tá? Porque eu comecei de uma outra forma. Então, nem sempre vai mostrar daquela forma. Você tem que ligar o Gantt aqui. E aí sim. Você tem as opções, inclusive. O profile não está aparecendo. De novo, ó, já comecei errado, porque eu não estou vendo a curva S. Eu tenho que estar vendo a curva S. Agora sim. Vou usar esse daqui. Olha lá. Tá vendo? Ok? Tem mais informações, mas nosso tempo acabou. Depois eu faço um outro relatório, incluo mais algumas informações que vão te ajudar nesse relatório. Certo? Um grande abraço, tchau.